Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Preste atenção nesse texto, que diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou que ele estava na casa. Isso é Jesus Cristo, ele estava agora em Cafarnaum. Versículo 2. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-lo, mas nem mesmo diante da porta. E lhes pregava a palavra. Atente só, e lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seu coração: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta e toma o teu leito e anda? Mas, para que possais saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente se levantou e tomou e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Então eu estou aqui para falar desses paralíticos, desses 4 homens, desses amigos, que eram 5, né? Mas um estava debilitado. Estou aqui também para falar de algumas colocações, como esse início aqui, que diz a palavra do Senhor, que novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou que ele estava na sua casa, na casa. Em Mateus 4:3 diz que, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Ou seja, Cafarnaum era a base que ele estava atuando, eu coloquei aqui. Ele tinha acesso à maioria das aldeias ali. E lá também tinha a coletoria de impostos, onde Mateus estava, que Jesus chamou para seguir, ele foi. E também foi um dos milagres que eu coloquei aqui, onde foi ao encontro dele aquele centurião, que a Bíblia fala que ele implorou pelo seu servo, para que o Senhor curasse. E Jesus se admirou tanto da fé desse centurião que nós o conhecemos. Ou seja, tinha uma base militar lá, e esse centurião correu até o Senhor e pediu para que ele fosse lá, e Deus falou para ele, o Senhor Jesus falou para ele: Eu vou lá na sua casa. E o centurião falou: Senhor, eu não sou digno que vá em minha casa, apenas diga uma palavra, eu sou homem de autoridade, eu também, quando mando os meus soldados, eles vão. Então só mande uma palavra. E ele creu, e ele deu a palavra, e o centurião creu, e o seu servo foi curado. E a Bíblia fala que, com certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Ou seja, naquele local, naquela cidade, houve milagres, maravilhas ali que Deus fez. Deus transformou, aquela cidade não foi mais a mesma quando Jesus pisou ali. Quando ele permaneceu ali algum tempo, ele fez maravilhas ali. Ele mudou a história daquela cidade. Ele curou, ele libertou, ele curou endemoniados, curou a sogra de Pedro, né? Ele fez maravilhas. E lá em Marcos, no versículo 1, diz que tinha uma multidão lá na casa dele, né? A multidão os cercava, que de uma forma que ninguém conseguia entrar. Aqueles 4 homens não conseguiam entrar.
Mas nisso Jesus começou a pregar a palavra, porque a palavra, ela tem poder de vida, ela traz fé, ela entra no mais íntimo do coração. Mas quando Jesus chegou na cidade, ele também foi na sinagoga pregar, né? Diz aqui, ó, em Marcos 1, de 21, 22, entrando em Cafarnaum, imediatamente no dia de Sabá, entrou na sinagoga e ensinava. E no 22, e eles admiraram-se da doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Ou seja, o fogo de Deus tocava os corações das pessoas. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela gera fé em seu coração, né? Ele ensinava como quem tem autoridade, diz a palavra do Senhor. Porque Deus, ele quando começa a ministrar a palavra, ele não só ensina, ele estava ensinando as escrituras, a graça de Deus, mas como ele estava tocando muitas almas, ele estava fazendo já milagres ali, e os paralíticos, os 4 amigos, e tinham já conhecimento disso, eles já tinham ouvido a palavra do Senhor, por isso que eles foram ali, por isso que eles incentivaram o seu amigo a levá-lo até Cristo. Diz a palavra do Senhor lá em Lucas, eu quero pegar a parte de Lucas também, lá em Lucas 5, lá a partir do 17, diz assim: e aconteceu que um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, e tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam uma maca, um homem paralítico. Preste atenção na narração de Lucas. Traziam um homem paralítico e eles buscavam meios para colocá-lo diante dele. E eles não encontraram caminho pelo qual pudesse levá-lo por causa da multidão. Subiram ao telhado e desceram por entre as telhas com a sua maca para o meio diante do Senhor Jesus. Eu quero colocar aqui sobre esses homens, e sobre também os críticos que antes estavam ali, ó. Estava a multidão, estavam os publicanos, estava o publicano e o fariseu. Vocês lembram do texto, né? E então, eles estavam ali, os fariseus, mestres da lei, estavam ali, mas não com uma intenção boa. Eles estavam ali para criticar, para ficar dando ali pitaco, melhor dizendo, para ficar dizendo contra aquilo que Deus estava falando, aquilo contra Cristo estava ministrando. Quem é esse que fala blasfêmias, né? Como eles disseram ali, como eles argumentaram ali. Então, onde Jesus estava, tinha a multidão, tinha os 4 que estavam ali lutando, procurando meios de chegar até Cristo, e o paralítico, que era amigo também dele, os 5 homens, mas um estava debilitado, e tinha os críticos que estavam ali criticando, estava ali maledicendo, né, falando mal, melhor dizendo. E o que eu quero colocar para vocês sobre esses amigos, que eram amigos diferentes dos amigos de Jó, eram amigos que te incentivavam a estar no meio do corpo de Cristo. Eu quero dizer para você que essa lição que eu peguei muito foi, eles estavam com um único objetivo, com o mesmo parecer mental, que era se unir, analisar a situação ali da multidão e procurar meios de levá-los até Cristo, até onde Jesus estava, no meio da multidão ali onde Jesus estava pregando. E eles fizeram o quê? Eles se juntaram, diz a palavra de Deus que eles começaram a procurar meios de levá-lo, né? E eles conseguiram achar um meio que foi pelo telhado, eles destamparam o telhado, fizeram de alguma forma, amarraram ali o paralítico e colocaram e conseguiram colocar ele no meio. Ou seja, a unidade deles trouxe a vitória. A unidade do corpo de Cristo faz você ter vitórias,
Deus, ele faz muito além do que você pede. A Bíblia fala, diz a palavra do Senhor, que clame a mim, invoca-me, eu te responderei, a anunciar-te as coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele quer que você participe desse corpo, dessa unidade. Eu coloquei aqui, quando há unidade, Deus não resiste, você atrai o coração de Deus. Ele produz edificação, ele produz consolação, ele exorta, você muda de dentro para fora, ele produz frutos de justiça e paz, produz fé, revigora os joelhos cambaleantes e diz em Hebreus 12:13, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja curado. Aquele homem foi não só curado, mas ele foi restaurado completamente de dentro para fora. Ah, querido, aqueles amigos perseveraram juntos, eles estavam juntos. Eles não estavam ali procurando apartar-se, mas os fariseus estavam ali criticando, né? Querendo apartar, querendo dividir. Cuidado com esses que te afastam da casa de Deus. Cuidado quando alguém vem no seu ouvido falar mal do seu pastor, falar mal da sua igreja, aquele que às vezes está ali no meio, né? Deus permite, não permitiu essa cambada de gente ali, vamos dizer. Ele permitiu, mas muitos, eles podem até conhecer, são mestres da lei, mas a Bíblia fala que eles não aprenderam como convém. Dentro deles não há o fruto do Espírito Santo. Não há um pedaço do fruto que é o amor, a longanimidade, a unidade, a fé. Então, essa é a diferença. Quando você está dentro do corpo de Cristo, você consegue entender, ampliar o que Deus quer fazer na sua vida. Ele diz que quer que a gente amplie as nossas tendas, né? Porque ele tem coisas grandes para derramar, principalmente nos últimos dias. Então a chave da vitória é a unidade. Você ser unido, viu? No corpo de Cristo lá. Deus tem grandes obras para fazer na sua vida. O devocional é bom em casa. O culto da internet é para quando você há necessidade. Por exemplo, eu não estou podendo estar presente na minha igreja. Eu estou aqui em Curitiba fazendo tratamento. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes obras na minha vida. Sabe por quê? Porque eu também congrego, não só pela internet. Deus e o meu pastor sabe que eu estou também cultuando a Deus presencialmente aqui, onde Deus me orientou a ir. Ou seja, eu estou congregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque quem precisa sou eu de Deus. E eu não vou na corda desses outros. E eu estou unido com meu esposo, porque eu sei que Deus tem grandes obras para fazer na minha vida. E eu unida com Ele, Deus vai abrir as comportas dos céus, porque a nossa confiança não está apenas no médico, não está apenas em pessoas, em coisas, está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Às vezes Ele quer que a gente só apenas descanse, né? Porque a lógica de Deus é diferente da do homem, meu querido. A lógica de Deus é completamente diferente, diz a Bíblia. Voltando ali em Lucas 5:20, e vendo a fé deles, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. A lógica de Deus é diferente. A lista de prioridades de Deus não é como nós, homens comuns, pensamentos comuns, vão além do que nós pedimos ou pensamos. Ele quer fazer grandes obras na tua vida e na minha vida, porque Deus conhece e sabe quem nós somos. Ele conhece o coração daqueles críticos. Ele conhece o teu coração e sabe o que você precisa. Ah, Deus maravilhoso. Ele fortaleceu aquele homem. Ele fortaleceu aqueles joelhos vacilantes. Ele fez para ele pés que não se desviassem. E diz a palavra do Senhor que ele colocou aqui
E vendo a fé deles, disse: homem, os teus pecados foram perdoados. O sangue precioso da nova aliança, seus pecados foram perdoados. A riqueza, o bem maior que podemos ter. Ah, como Deus é maravilhoso. Mas há pessoas que vão contra, como diz aqui a palavra do Senhor no 21. Lucas 5, 21. Os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Eles não entendiam. Eles estavam ali para argumentar, para criticar. Mas Deus permite. Deus não permitiu, ele estava ali, sabe por quê? Porque Deus quer provar a tua fé. Ele quer provar se você o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma. Esse é o mandamento do Senhor. Ele quer entender, ele quer que você seja provado também. Ele permite essas pessoas, e às vezes não só para provar a sua fé, mas como também para te estimular a tua fé. Você lembra daquele cego ali que gritou? E ele não queria nem saber dos outros, ele queria chegar até Cristo. Ele queria saber de Jesus. E a Bíblia fala, continuando aqui no 23 e no 24, e o que é mais fácil dizer, essa que é o que foi o meu, mas que ficou cucado na minha cabeça. O que é mais fácil dizer, os teus pecados foram perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ah, o Senhor me fez entender que Deus tem planos maiores para as nossas vidas. E continuando, mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Ele quis dizer que ele não só fez o milagre da salvação da sua alma, da libertação da opressão da sua vida, mas ele também o curou e disse: vai para a tua casa, vai testemunhar, porque ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi testemunha, eu tenho certeza que a casa dele também creu. Ele não fez apenas um milagre, ele fez uma transformação na história daquele homem, na história daqueles amigos. Ah, Deus maravilhoso. E a Bíblia fala, eu coloquei nessa outra versão, no versículo 26, e no versículo 25 diz que imediatamente, levantando-se diante deles, ele tomando o leito, e o que estivera deitado partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. É o testemunho que Deus tem, começa da sua casa. Esse é o testemunho de Deus. Começa de lá, meu querido. Ah, Deus maravilhoso. E no 26, essa versão que eu coloquei aqui, todos ficaram estupefatos e glorificaram a Deus, e tomados de grande temor exclamaram: hoje vimos grandes prodígios. Todos, diz a palavra do Senhor, ficaram maravilhados, estupefatos, porque Deus fez grandes prodígios naquele dia. Deus quer fazer grandes prodígios na sua vida, mas você precisa entender a forma de Deus. Não é a nossa forma, não é como nós queremos. Ele fala uma coisa muito linda. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Deixe-se moldar pelo oleiro. Eu quero dizer para você que Deus te abençoe. Deixe-se mudar pelo oleiro. Em nome de Jesus, amém.